Nós temos lido às sextas-feiras o livro de Jeremiah Burroughs. Ele fala da necessidade que nós temos de nos preparar para os deveres santos, em especial a pregação da palavra. Ele diz que nós devemos ir para a palavra de Deus com o coração aberto, ao ponto de ouvir aquilo que está sendo dito, tirando um ensinamento para nós. É dessa forma que nós temos que nos apresentar diante do Senhor na pregação das Sagradas Escrituras, porque se nós tivermos qualquer outro intento no nosso coração, a não ser esse, não viermos com o desejo de ouvir aquilo que o Senhor tem para falar nos nossos corações, nós estaremos pecando contra o Senhor, pecando contra o seu culto, pecando contra a sua majestade. Hoje de manhã nós pregamos sobre provérbios e temos feito essas pregações no livro de Provérbios. À noite temos feito as pregações do livro de Hebreus. Nós vamos dar uma parada, mesmo porque estaria entrando de férias aí. Então eu gostaria de desenvolver algumas pregações temáticas para a igreja. E hoje eu gostaria de falar sobre 2 Coríntios capítulo 4, versos de 1 a 6. Aqui nós vamos ver o retrato dos verdadeiros ministros do Evangelho. Eu vou fazer a leitura até o verso 15. Nós vamos fazer uma exposição até o verso 7. Do verso 9 ao verso 15 vai ser o desfecho dessa pregação. Então nós vamos passar por esses versos de uma forma bastante resumida, diferente do que estaremos fazendo até ao verso 7, trabalhando versículo por versículo. Quando chegarmos aí no verso 8 até o verso 15, nós iremos dar um desfecho final a essa pregação. Diz assim a palavra do Senhor: pelo que tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, os quais Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Cristo, com Jesus, e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graça, por meio de muitos, para a glória de Deus. O apóstolo Paulo havia exaltado o seu ofício no capítulo anterior, como nós vemos ali no título da Sociedade Bíblica do Brasil, a excelência do ministério da Nova Aliança. Ele está falando
do seu ministério, ou seja, do seu chamado, e muitas vezes ele tinha necessidade de confirmar o seu apostolado, como nós vemos nessa segunda carta, no capítulo 1, verso 1, quando ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto e a todos os santos em toda a Ásia. Muitas vezes Paulo tinha a necessidade de confirmar ou de ratificar ou de suscitar a questão do seu apostolado. Por quê? Por causa da acusação de alguns irmãos, dizendo que Paulo não era apóstolo e que aqueles que andavam com o apóstolo Paulo também não eram. E nós vemos isso no capítulo 3, no verso 1, Paulo falando à igreja de Corinto que eles eram a carta de recomendação. Paulo não precisava de carta de recomendação para a igreja de Corinto. A igreja de Corinto conhecia o seu ministério e o seu apostolado se manifestava na vida deles. Como ele diz aqui: começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos, ou temos necessidade, como alguns, de carta de recomendação para vós outros? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida de todos. E por que isso? Porque essas pessoas desconsideravam o ministério do apóstolo Paulo. Mas desconsiderando o ministério do apóstolo Paulo, descaracterizando ele como apóstolo, na realidade eles estavam descaracterizando a palavra e a mensagem que estava sendo proclamada. E nós entendemos e percebemos pela leitura da Escritura como esses estavam menosprezando a graça de Deus, a divina do Evangelho pregado pelo apóstolo Paulo. E aí o atacavam pessoalmente, mas na realidade estavam atacando o Evangelho por ele pregado. Como nós vemos lá em Gálatas, abram aí Gálatas, no seu capítulo 1, verso 6, quando ele chama a atenção da igreja, porque a igreja tinha se desviado daquilo que ele inicialmente pregou. Capítulo 2, verso 4. E isso por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. E os problemas causados por aqueles considerados judaizantes, que não aceitavam o Evangelho pregado pelo apóstolo Paulo e difamavam o apóstolo, e aqueles que com ele acompanhavam, e difamando consequentemente o seu ministério, ou seja, a sua pregação. Uma vez conversando com o Alfredo, e foi isso um ensinamento para a minha vida ministerial, e as dificuldades que ele passava, e às vezes as pessoas falavam mal dele. Ele dizia assim: eu não estou preocupado com a minha reputação. Eu não estou preocupado com a minha reputação. Se estão falando mal de mim, que falem. Mas quando o Evangelho está em jogo, aí a coisa muda de figura. E essa é a postura do apóstolo Paulo. Lá em Gálatas capítulo 3, versos 2 e 3, nós vemos quantos problemas esses homens trouxeram à igreja. Quero apenas saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Verso 10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E verso 24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Percebam que o que está em torno é o Evangelho, não é a pessoa do apóstolo Paulo, mas o ministério que foi dado a ele, que era um ministério apostólico. Ou seja, é muito diferente do ministério pastoral de hoje. Ele era um homem, era um instrumento especial na mão de Deus, inspirado por Deus. E aquilo que ele falava era o próprio Deus que estava falando através dele. E o que nós vamos perceber aqui é que Paulo não está defendendo a si mesmo, a seus companheiros, mas estará defendendo o Evangelho de Cristo. E ao desconsiderá-lo como apóstolo, a pregação de Paulo, ou seja, o Evangelho, esse Evangelho era posto em dúvida. Como o próprio apóstolo Paulo fala lá em Gálatas capítulo 1, versos de 11 a 12.
Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação do Senhor Jesus. Na realidade, a acusação desses falsos mestres com relação ao apóstolo Paulo era que o apóstolo Paulo e os seus companheiros eram obreiros fraudulentos. E esses acusadores de Paulo queriam incutir um sentimento negativo na mente do povo em relação a eles, e o motivo deles era o sofrimento. Era o sofrimento que nós vamos perceber o apóstolo Paulo dizendo lá no verso 8 em diante. Paulo passa por essas dificuldades, ele sofre tanto na carne, olha o que está acontecendo. Não pode ser o Evangelho da graça de Deus que está sendo pregado aí. Na realidade, se a gente pudesse fazer uma contextualização, é o que nós temos hoje, guardada a lógica, as devidas proporções, mas é a mesma perspectiva, é a mesma visão. Se Paulo está sofrendo por causa do Evangelho, se tudo que ele está passando, a maneira como ele vive, todas as coisas que estão acontecendo na vida dele, por causa desse Evangelho que ele está pregando, é porque esse Evangelho não presta. Ele é um falso mestre. Essa era a acusação deles. E aí, o apóstolo Paulo vai relatar como através do seu ministério essas pessoas creram, e como mostraram seu valor para o ofício do ministro do Evangelho. Eles não eram jactanciosos, mas eles dedicavam-se com grande diligência à Igreja de Cristo. Como ele próprio diz aqui no verso 1, pelo que tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. E a partir de agora, nessa descrição, ou nesse relato aqui do capítulo 4, nós vamos ver o retrato dos verdadeiros ministros do Evangelho. Ele diz assim: pelo que tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. A constância e a perseverança do apóstolo Paulo são manifestadas nessa seguinte frase: não desfalecemos. Paulo não desistia diante das dificuldades apresentadas. A sua perseverança vinha da graça e da misericórdia de Deus. As mesmas, ou seja, a graça e a misericórdia de Deus capacitava esse homem para o apostolado. E nós vamos perceber que é muita misericórdia, muita graça de Deus ser chamado santo e ser considerado digno e ser colocado, digno de ser colocado nesse ofício. É como o próprio apóstolo Paulo fala lá em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 12. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Da mesma forma, é por causa da graça de Deus que nós continuamos fiéis e perseveramos com diligência nesse trabalho, nesse serviço ao Senhor. Matthew Henry diz o seguinte: os melhores homens do mundo desfaleceriam em seu trabalho debaixo de fardos pesados se não recebessem a misericórdia de Deus. Paulo diz: tendo este ministério segundo a misericórdia de Deus, não desfalecemos. Esse era o entendimento dele. Era o entendimento que as suas realizações eram fruto da graça de Deus na sua vida. E é isso que o apóstolo Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus. É interessante porque o apóstolo Paulo vai olhar as suas realizações, vai olhar o seu ministério, vai olhar a sua vida e vai entender
tudo aquilo que ele fez, todo o seu esforço, todo o sentimento, toda a sua disposição veio exclusivamente a graça e a misericórdia de Deus na vida dele. Eu me lembro daquela frase, quando Ananias chega diante do Senhor, quando na conversão do apóstolo Paulo, e ele diz: Senhor, esse homem perseguia a igreja. Aí vai que ele é um instrumento precioso para mim. Eu vou mostrar para ele quanto importa sofrer pelo meu nome. No verso 2 ele diz assim: pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Inicialmente eu disse que aqui nós vamos ver o retrato dos verdadeiros ministros, e é isso que nós vamos perceber aqui. Esse é o procedimento dos verdadeiros ministros. O apóstolo Paulo aqui está rejeitando e repudiando o modo de proceder desses falsos pregadores, daqueles que estavam acusando o apóstolo Paulo de ser um falso pregador, de um falso apóstolo. O mau comportamento e testemunho desses homens, o proceder ímpio. E Paulo não permitiu essas coisas em sua vida, evitando-as de forma indignada, com indignação, com veemência. E é o que nós vemos nas cartas do apóstolo Paulo, por exemplo, em Efésios capítulo 5, verso 12. Ele fala assim: porque o que eles fazem oculto, o só referir é vergonha, e por mais que ele não esteja se referindo necessariamente a esses falsos apóstolos, ele está falando para os crentes de uma maneira geral, com relação ao mundo, com relação àqueles que estão nas trevas. Ele diz que aquilo que eles fazem é vergonhoso. Em Romanos capítulo 6, verso 21, também se dirigindo à igreja como um todo, ele diz assim: naquele tempo que resultado colheste, falando da vida pregressa desses homens e dos crentes ali em Romanos, somente as coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Ele, como ministro, ele tinha que ter um comportamento e um testemunho que confirmasse a graça e a misericórdia de Deus na sua vida. Por isso, lá em 1 Coríntios capítulo 9, 27, ele diz assim: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. E por que ele diz isso? Porque ele diz assim: nós rejeitamos essas coisas que são vergonhosas. Nós não estamos andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, o que esses homens estão fazendo. Antes nós nos recomendamos a consciência. Anteriormente ele diz: vocês são a nossa carta. A igreja é um testemunho do ministério da vida do apóstolo Paulo. Ele não precisava falar mais nada, ele não precisava confirmar mais nada. A igreja o conhecia. E Paulo e seus companheiros não tinham intenções maldosas ao pregar, não tinham o objetivo de tirar proveito disso. Por isso que ele fala: não adulterando a palavra de Deus. Eles não adulteravam a palavra de Deus, eles não queriam conquistar as pessoas para si, mas para o Senhor. O verdadeiro ministro não quer exercer domínio nem poder sobre ninguém. Simplesmente imprimir a imagem de Cristo na vida da igreja. Olha o que diz o próprio apóstolo Paulo, aqui, a página ao lado, capítulo 2, segunda carta, verso 17, quando ele diz assim: porque não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus, antes em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. E é interessante essa palavra aí, mercadejar, porque é uma palavra usada para o comércio. Os mascates tinham, e esse é o sentido dessa palavra, tinham o hábito de adulterar suas mercadorias. Então eles misturavam coisas boas com coisas ruins para ganhar com isso. Mas o ministério do apóstolo Paulo
E de um verdadeiro ministro não é assim. Eles querem expor a palavra com fidelidade. Eles não querem conquistar o coração dos homens para si, mas para Deus. Muitos negociam a verdade para ganhar a confiança das pessoas e o prestígio que elas podem dar. Mas um verdadeiro ministro do Evangelho não vai fazer isso. E essa é a postura do apóstolo Paulo na sua vida ministerial. A gente vê isso lá em Atos capítulo 20, verso 27, quando o apóstolo Paulo chama os presbíteros, a liderança da igreja de Éfeso, depois de falar por um determinado período de tempo longo. E aí quando ele vai embora, ele diz assim: porque jamais, capítulo 20, verso 27, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. E essa é a perspectiva do ministro do Evangelho. Apresentar à igreja todo o desígnio de Deus. Esses dias eu estava conversando com a Simone, olhando os meus livros lá, e pensando nos outros que eu preciso comprar, caros, livros caros. E eu fiquei pensando assim: eu tenho lido algumas coisas no Velho Testamento, e eu preciso pregar no Velho Testamento. Eu preciso pegar alguns textos do Velho Testamento e pregar à igreja, e eu estou ansioso com relação a isso. Eu estava numa conversa com minha esposa e disse assim: eu não vou conseguir pregar toda a palavra de Deus. Se eu tiver 20, 30 anos do Evangelho, eu não vou conseguir essa tarefa. Mas o meu desejo, o desejo do ministro, é não deixar nada de lado, é apresentar toda a vontade de Deus. Olha o que diz 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 5, ainda nessa perspectiva de adulterar a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, falando ali à igreja de Tessalônica, ele diz assim: a verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disso é testemunha. Esse é o procedimento do verdadeiro ministro do Evangelho. Ele não tem o propósito de bajular ninguém. E lógico que qualquer intuito ou qualquer objetivo de bajulação tem um motivo ímpio. Intuitos, como ele diz, gananciosos, de ganhar o coração das pessoas, ou o dinheiro delas, ou o respeito delas, ou a simpatia delas. É lógico que nós temos que ser simpáticos e amáveis. A Bíblia fala isso, que nós devemos amar uns aos outros. Mas nós não devemos adulterar a palavra de Deus, ou esconder, ou disfarçar, para não ofender. Porque era dessa forma que esses homens estavam fazendo. Eles estavam mercadejando da palavra de Deus. Eles estavam adulterando a palavra de Deus. Mas o verdadeiro ministro do Evangelho não faz isso. Mesmo que a sua própria pregação se volte contra ele. Porque é isso que muitas vezes vai acontecer na vida de um ministro do Evangelho, de um servo de Deus. Foi assim com os profetas, foi assim com o Senhor, e é assim com todo aquele que se dispõe a pregar o Evangelho. No fim da vida do apóstolo Paulo estava só. E muitas vezes o ministro se sente muito solitário nas suas lidas do dia a dia da igreja. Esses homens de quem Paulo se defende são aqueles mesmos, é lógico, entendam, como imagem, de Jeremias capítulo 23, versos de 1 a 3, quando ele diz assim: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor.
Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersaste as minhas ovelhas e as afugentastes, e dela não cuidastes. Mas eu cuidarei em vos castigar a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Esses profetas ali do Velho Testamento, que são os mesmos em essência desses que estavam atrapalhando o ministério do apóstolo Paulo, pregando outras coisas aonde ele pregou, perseguindo o apóstolo Paulo e difamando-o constantemente, dizendo que o evangelho que ele pregava era um evangelho mentiroso e que ele não era apóstolo. Esses mesmos, lá no Velho Testamento, profetizavam da parte de Baal, distorciam o caminho do Senhor, fazendo o povo pecar. O que acontece, ou estava acontecendo aqui, no ambiente, na circunstância em que Paulo está vivendo. Eles fortalecem o pecado do povo, cometem adultério físico e espiritual. Eu sempre digo que maus pastores preparam a igreja para não receber bons pastores. E isso é uma desgraça para a igreja. Olha o que Jeremias, abram aí Jeremias, capítulo 23, versos 24 a 32, vai dizer. Diz assim a palavra do Senhor. E o texto da Sociedade Bíblica do Brasil, o título é Profecias contra os Maus Pastores. Ocultar-se alguém em esconderijos de modo que eu não vejo, diz o Senhor. Porventura não enche os céus e a terra, diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando suscitará isso no coração dos profetas que proclamam mentiras? Que proclamam só o engano do próprio coração? Os quais podem fazer que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos, e cada um conta seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem sonho, conte como sonho, mas aquele a quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Portanto, este eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um a seu companheiro. Eis que eu sou contra esses profetas do Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam, ele disse, eis que sou contra os que profetizam sonhos mentirosos do Senhor, e os contam, e com as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. Lá em Ezequiel capítulo 33, nós vamos ver também uma advertência agora ao atalaia, ou seja, ao ministro do Velho Testamento. Verso 2: quando eu fizer vir a espada sobre o povo, e o povo da terra tomar um homem de seus limites e o constituir por atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, e tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele, mas o que se der por avisado salvará a sua vida. Mas, se o atalaia vir que vinha a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, se a espada vier e abater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o sangue demandarei do atalaia. O apóstolo Paulo tinha essa concepção, de que foi chamado pelo Senhor, e chamado pelo Senhor para pregar a palavra de Deus. E era por isso que ele pregava a palavra de Deus com responsabilidade, não temendo homem algum, não adulterando ou tentando misturar coisas boas com coisas ruins, que é a ideia de mercadejar a palavra de Deus, mas pregando todo o desígnio do Senhor. E lá em Atos, capítulo 20, esse texto é bastante pontual, porque mostra o ministério do apóstolo Paulo por um tempo ali em Éfeso. Os versos 26 e 27
diz o apóstolo Paulo, após reunir os presbíteros e líderes da igreja. Percebam o que ele diz aqui no verso 18, verso 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse, Paulo estava indo embora. Ele disse, vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós. Em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações, que pela cilada dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vos ensinar publicamente, também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé no Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo tinha como carta do seu ministério a própria vida daqueles irmãos. Eles sabiam quem era o apóstolo Paulo e da maneira como ele procedeu ali no meio do seu povo, no meio do povo de Deus. E agora, constrangido no meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o espírito, de cidade em cidade, me assegure que me esperam cadeias e tribulações. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei, pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Protesto, portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos. E essa linguagem que o apóstolo Paulo usa, é a linguagem ali do Velho Testamento do Atalaia. Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Por isso Paulo aqui em Corinto está recomendando a consciência de todos. Eles viram a atitude dele, o seu procedimento santo e sincero. Eles viram que aqueles companheiros do apóstolo Paulo, aqueles homens que pregavam o Evangelho, também a atitude santa, a atitude sincera de pregar a palavra de Deus e viver essa palavra. E quando isso acontece, até mesmo os inimigos do Evangelho não têm nada a dizer, a não ser se inventarem e mentirem a respeito dele. Matthew Henry diz o seguinte: a lealdade inabalável às verdades do Evangelho aprovará ministros e pessoas, e a sinceridade e a retidão preservarão a reputação de uma pessoa e a boa opinião de homens sábios e bons. E agora o apóstolo Paulo vai mostrar o resultado fiel da pregação do Evangelho. Quando ele diz lá no verso 3, mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Paulo já havia dito anteriormente que Deus sempre o conduz em triunfo por meio da sua pregação, que era uma pregação fiel ao Evangelho da graça, como ele diz aqui no capítulo 2, verso 14 e a 17, graças porém a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nós, nos que são salvos, como nos que se perdem, para com estes cheiros de morte para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Porém, nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus, antes em Cristo, é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Esse é o resultado fiel da pregação. Nós estamos vendo aqui no capítulo 2, verso 14 e 17, e no capítulo, verso 3 do capítulo 4. A glória de Deus. Não são os números, nem os resultados. O resultado da fiel pregação do Evangelho é a glória de Deus. Olha o que Hebreus diz, no seu capítulo 4, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Isaías capítulo 55, verso 10 e 11.
Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que lhe apraz e prosperará naquilo que a designei. Quando nós vemos pessoas alheias ao Evangelho, quando o Evangelho está sendo pregado de forma fiel, é juízo de Deus. Por quê? Porque o propósito de Deus é salvar o pecador. Esse é o propósito do Evangelho. Essa é a perspectiva do Evangelho. E quando isso não ocorre, é porque Deus assim o quer. Foi esse o chamado de Isaías, no capítulo 6. Quando lá, abram Isaías capítulo 6. O profeta pergunta: até quando, Senhor? Até quando eles vão ouvir e não vão atender? Até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradas e a terra seja de todo assolada, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como carvalho e como terebinho, os quais, depois de derribados, ainda fica o toco. Assim é a santa semente. A santa semente é o seu toco. E o que ele está falando aqui? Quando é que o povo ia ouvir? O povo ia ouvir só depois do juízo babilônico e assírio que veio sobre eles. Só depois desse tempo eles iam ouvir. Muito tempo da pregação do Evangelho. E mesmo depois disso, somente o que? O remanescente é que iria permanecer. E por que isso? Juízo de Deus. O povo de Deus merecia. Porque eles estavam pisando no Senhor e na sua aliança. O resultado fiel da pregação do Evangelho é a glória de Deus. A culpa da não conversão das pessoas não era do Evangelho que estava sendo pregado, fiel, nem dos pregadores, mas demonstrava uma situação de condenação diante do Senhor que salva, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. O juízo de Deus sobre os incrédulos é a própria prisão deles por Satanás. É o que o próprio texto de Efésios vai nos dizer no capítulo 2, verso 1 e 2. Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. É juízo de Deus sobre os homens. A sua ignorância, não ver a luz do Evangelho, não perceber essa luz do Evangelho, e Satanás é o ministro de Deus para exercer a ira divina. Satanás só cega os homens por causa do juízo de Deus sobre o pecado, que deixa os homens da sua própria sorte, ou na mão do diabo, porque assim eles desejaram. Não é assim que Deus diz? Você pode comer todos os frutos da árvore, porque o Senhor sabe que no dia que você comer, você vai ser igualzinho a ele. Satanás tentou uma mulher, no seu próprio pecado, querer ser igual a Deus.
Uma coisa que nós precisamos entender, queridos, e que o apóstolo Paulo, a Bíblia está falando aqui, o Evangelho não é mágico. Não existe esse negócio de mágico. Só na televisão, na Harry Potter, esses desenhozinhos. Não existe isso. Deus trabalha paulatinamente no coração dos homens. É o poder de Deus. E essa ação é sobrenatural e soberana, seguindo os propósitos eternos de Deus, como nós vemos claramente nas Sagradas Escrituras, e vemos também em João capítulo 3, verso 8, quando diz assim: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. É uma ação sobrenatural e soberana, seguindo os propósitos de Deus. E essa ação ela só pode ser início com a pregação do Evangelho, e do Evangelho fiel, da palavra fiel. É por isso que você tem muitos tipos de crentes por aí. Muitos tipos de igreja. Por quê? Porque existem muitos tipos de Evangelho. Mas na realidade só existe um. Olha o que Marcos capítulo 4, versos 26 a 29 vai dizer. Olha que interessante essa parábola. Disse ainda: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de dia e de noite, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto está maduro, logo se mete a foice, porque é chegada a ceifa. A conversão dos homens está na mão do Senhor e no tempo determinado por Ele. Não depende da nossa pregação, nem de nós. E nesse aspecto, nós devemos também nos lembrar que os homens são lerdos para as coisas espirituais. Mesmo nós crentes. Por isso a insistência, a constância na pregação, como nós temos visto ali em Provérbios. E Paulo agora no versículo 5, ele vai explicar, concluindo, que apesar de não haver conversão, eles estavam pregando o Evangelho verdadeiro, e o propósito de Deus estava se realizando ali na vida daquelas pessoas. Porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Temos um relato ali em Atos capítulo 13, versos 44 a 48. Que diz assim, vou ler o verso 44, 45 e o verso 48. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Verso 48. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram em todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. A pregação de um verdadeiro ministro é promover o Evangelho da graça de Deus, custe o que custar. Os resultados não dependem dele. E é isso que nós estamos vendo aqui. O apóstolo Paulo está dizendo: não estou pregando a mim, estou pregando a Cristo. E é esse Evangelho da glória de Deus que deve ser pregado. E esse era o alvo dele: pregar Cristo, não apresentar suas ideias, não apresentar suas opiniões particulares, nem as suas paixões e preconceitos, quando se tratava da palavra de Deus, da vontade de Deus. E é isso que nós vemos lá em 1 Coríntios capítulo 2, verso 1, 2, 6 e 7. Abram aí. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e é esse crucificado. Versos 6 e 7. Entretanto, fomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria desse século, nem dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outra oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade
A preocupação do apóstolo Paulo não era mostrar conhecimento, não era mostrar o arcabouço que ele tinha literário, de conhecimento do mundo secular, porque ele era um homem doutíssimo. A preocupação dele era pregar Cristo. E nós vamos perceber que com essa pregação, muitos crentes vão se ofender. Muitos crentes vão se ofender. Porque não entendem o Evangelho da graça de Deus. Muitos vão dizer, como os fariseus diziam, esse aí é um comilão e um beberrão, amigo de publicanos e de prostitutas e de meretrizes. Muitos vão dizer, como o fariseu ali no templo, olhando para o Senhor e dizendo, olha, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu faço assim, eu faço... Esse homem é um miserável. E aí o final da história é que aquele miserável, que não ousava olhar para o alto, e era tudo mesmo aquilo que aquele fariseu dizia, foi recebido. E ele, que não era nada daquilo, pelo menos ele pensava assim, foi rejeitado. Isso é loucura. Isso é loucura. Muitos vão se ofender com o Evangelho da graça de Deus. Por quê? Porque a Escritura vai dizer que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque são loucura. E todas as vezes que nós crentes tentamos olhar o Evangelho através desse óculos natural, esse óculos da humanidade, nós vamos achar o Evangelho algo louco. Mas o objetivo do ministro, o objetivo do apóstolo Paulo era apresentar essa loucura, era tornar Cristo conhecido como o único Senhor e Salvador, promover a glória dele, a honra dele. E era isso que ele fazia constantemente. E quando um pregador em sua pregação quer mostrar muita eloquência, conhecimento humano secular, cultura geral, querendo ganhar o seu público, ele estará promovendo a si mesmo e não a Cristo. É como o próprio apóstolo Paulo fala na sua primeira carta aos Coríntios, no seu capítulo 2, até o verso 5, quando ele diz assim, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando o testemunho de Deus, não fiz constatação de linguagem, de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Quando alguém vai para o púlpito, queridos, e não tem o temor de que a palavra de Deus está falando, não teme essa palavra, está seguro em si mesmo, não em Cristo, ele não está promovendo a Cristo, mas está promovendo a si mesmo. E era isso que nós vimos na vida do apóstolo Paulo, ao ponto de nós chegarmos hoje, olharmos, né? Todo mundo quer ser apóstolo hoje, né? Todo mundo quer ser apóstolo. A igreja olha para os pais da igreja, os mártires da igreja, os apóstolos, olham e colocam eles lá em cima, numa aura, numa casta. Só que não era assim que eles viviam no seu tempo. Não era assim. Eles não viviam em pedestais, sentados em cadeiras, sendo reconhecido e amado por todos. Pelo contrário. E o apóstolo Paulo demonstrava isso na sua vida, na sua prática, devido ao ponto das pessoas chegarem para o apóstolo Paulo
Como lá em 2 Coríntios capítulo 10, versos 10 a 12, diz assim: as cartas com efeito são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra é desprezível. Eles chegavam a dizer que a palavra que o apóstolo Paulo estava trazendo era desprezível. E sabe por quê? Porque apesar de toda a erudição que ele tinha, apesar das grandezas, das revelações, da palavra firme que era a palavra de Deus, ele era um homem humilde, era um homem simples, era um homem que não queria ganhar ninguém para si, que não tinha a necessidade de ficar mostrando as suas credenciais. E é interessante porque nós vemos aquele episódio de Paulo e Silas sendo açoitados, e era um crime que poderia até levar à morte você açoitar ou criar qualquer tipo de situação como essa com um cidadão romano. Ao ponto do apóstolo Paulo dizer: não, vocês vão ter que vir aqui, as autoridades vão ter que vir aqui me tirar, porque eu sou cidadão romano, o que vocês fizeram vai contra a lei. E aí a autoridade chega e diz assim: como você é cidadão romano, se eu tive que gastar uma soma vultosa de dinheiro para ganhar esse título? Ele diz: eu tenho isso por nascimento. E aí nessa atitude nós vamos perceber que o apóstolo Paulo não ficava rotando por aí, que era apóstolo, que tinha grandes revelações, ao ponto das pessoas dizerem palavra desprezível a dele, mas era a palavra de Deus. Paulo não queria ganhar ninguém para si, e o verdadeiro ministro não quer isso. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 9, versos 19 a 23. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, mas não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. O apóstolo Paulo era um servo de Cristo, como todos os outros seus companheiros. Por isso ele dizia em uma de suas cartas, porque ele vivia dessa forma. Lá em Filipenses capítulo 2, versos 3 e 4. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão em cada qual o que é dos outros. Apesar de ser apóstolo de Cristo, coluna da igreja do Senhor, era dessa forma que ele vivia. Matthew Henry vai dizer o seguinte: os ministros não devem ter um espírito orgulhoso, tendo domínio sobre a herança de Deus, citando lá 1 Pedro capítulo 5, verso 3, nem como dominadores dos que foram confiados, antes tornando-se modelos do rebanho, pois são servos da alma dos homens. Por outro lado, deveriam evitar a mesquinhez de espírito, tornando-se servos dos caprichos ou desejos dos homens. Por isso que Paulo vai dizer lá em Gálatas capítulo 1, verso 10, porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. E aí, a palavra trazida ali à igreja de Corinto, ele diz assim: porque Deus disse, das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu no nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo.
Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E eles tinham boa razão para proceder assim, porque somente pela luz do Evangelho que vem o conhecimento da glória de Deus, que brilha na face de Cristo. Da mesma forma que a luz foi a primeira coisa criada pela palavra de Deus na nova criação, a primeira obra na alma, que é a iluminação do Espírito, também veio por meio da palavra. Eles não deveriam pregar a si mesmos, porque eram apenas vasos de barro, coisas de pequeno valor. E a ideia aqui é que os ministros são criaturas frágeis e fracas e sujeitas às mesmas paixões e enfermidades das outras pessoas. E fica muito claro na Escritura que quanto mais frágil o vaso, mais forte será o seu poder, para que o tesouro seja mais valorizado, esse tesouro que eles têm dentro de si. E era isso que o Senhor queria mostrar na vida do apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios capítulo 12, verso 9, quando ele diz assim: Senhor, tira de mim esse espinho na carne. Ele diz: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O apóstolo Paulo precisava disso para mostrar, para que ele percebesse quem ele era, para mostrar qual era o lugar dele no reino de Deus, quem era ele no reino de Deus. Miserável, como todos nós somos. Porque tudo deve convergir para a palavra. Há um grande poder superior na Escritura. E é esse poder que faz a mente do homem ser iluminada, convencer a consciência, converter a alma, alegrar o coração. E todo esse poder vem de Deus, não de homens. Os homens são apenas instrumentos para que a glória seja somente dele. Porque é o poder de Deus, como diz o apóstolo Paulo lá em Romanos capítulo 1, verso 16, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. É o Evangelho, não são os homens. Por isso a prioridade do ministro não é propagar a sua imagem, mas pregar o Evangelho da glória de Deus. E aí nós vamos ver o sofrimento dos apóstolos por causa do Evangelho. Porque só aqueles que realmente foram chamados é que têm esse sentimento, é que sofrem por causa do Evangelho, que dão o seu sangue pela vida da igreja. A palavra de Deus diz que o lobo vira o perigo e corre, e deixa a ovelha sozinha. Mas os verdadeiros ministros não são assim. E aqui nós estamos vendo a vida do apóstolo Paulo. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, desejando sempre no corpo morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste no nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Há um jogo de oposições que o apóstolo Paulo faz aqui, as sofrimentos e dificuldades que poderiam levar ao desespero e à desesperança, mas que em Cristo sentia alívio, consolo, segurança. E aí nós vamos ver, lá no início da própria carta, dessa carta, a segunda carta, no capítulo 1, verso 8, quando ele dizendo do perigo que ocorreu com ele, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio a asa, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida, e por causa disso ele lançou a sua confiança no Senhor. Os seus sofrimentos eram por causa do Evangelho. E eram esses sofrimentos que serviram de detração que os seus opositores usaram contra eles. Olhem os sofrimentos sofridos que eles passam. Isso que eles estão passando é juízo de Deus na vida deles. Eles não podem ser verdadeiros ministros, apóstolos, são falsos. Mas eles estavam levando sobre si
a responsabilidade do Evangelho. E Paulo sentia todo o peso das dificuldades por causa do Evangelho, mas ele não desistia, nem se desesperava. Por quê? Porque sentia o conforto do Senhor. Em Corinto, lá no capítulo 18 de Atos, Paulo tem uma visão, por causa das dificuldades que ele iria enfrentar ali, estava enfrentando já. E aí nos versos 9 e 10, o Senhor fala com ele: não temas, fala e não te cales, porque estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Quando Paulo estava indo para a Itália, preso por causa do Evangelho, o Senhor havia dito a ele: olha, tem bom ânimo. E houve ali um naufrágio, ele disse: tem bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Porque era necessário que ele comparecesse perante César. E por isso todos aqueles naquele lugar ali, naquela embarcação, teriam a sua vida salva. Por causa do apóstolo Paulo. E aí nós vemos todas as dificuldades e provações que o apóstolo Paulo passou por causa do Evangelho. E aí nós podemos dizer claramente, é isso que o texto da Escritura vai nos mostrar, que Paulo e os ministros do Evangelho são aqueles que sofrem por causa da igreja. A exemplo de Cristo, que se sacrificou pela sua igreja. Os seus ministros deveriam também se dar em favor do Evangelho, se desgastar pelo rebanho de Deus, por amor a Cristo e a sua igreja. E o sofrimento do apóstolo Paulo era tão grande em comparação com o sofrimento daqueles irmãos, na mesma época, que os outros irmãos comparados ao apóstolo Paulo estavam em circunstâncias prósperas. Eles estavam vivos, mas eram sempre expostos à morte por causa do Evangelho. Aí 1 Coríntios, capítulo 4, terminando já, queridos, dos versos 9 ao verso 13. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculos ao mundo, tanto a homens como a anjos. Não somos loucos por causa de Cristo. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome, sede, nudez, fomos esbofeteados, não temos morada certa, e nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Olha o que o apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versos de 28 a 30. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece que também eu não enfraqueça? Quem se escandaliza que eu não me inflame? Se tem que me gloriar-me no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. E aí ele continua a falar sobre as suas dificuldades. Percebe qual é a porção dos ministros do Evangelho na economia de vida? Às vezes nós não entendemos porque os ministros do Evangelho passam por tantas dificuldades. Às vezes financeiras, às vezes podem até não ser financeiras. Mas às vezes dificuldades com a igreja. Dificuldades no seu dia a dia. Essa é a porção deles. Essa é a porção deles. Foi assim que Deus estabeleceu a igreja. E os verdadeiros ministros, eles passam por isso porque eles pregam a palavra de Deus. Pregam o Evangelho que muitas vezes é loucura
para os próprios crentes, que muitas vezes são mal compreendidos. Mas esse é o quinhão que o Senhor deu a esses seus servos. Olha o que diz o verso 13 em diante. Capítulo 4. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito. Verso 14. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as suas graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nas coisas que se veem, mas as que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. O que fazia com que esses homens não desanimassem? 3 coisas. A primeira, a sua fé, a certeza que os propósitos de Deus são esses, de darem a sua vida pelo Evangelho, se desgastarem nisso. A segunda é a esperança na ressurreição, como nós estamos vendo aqui. E essa certeza nos encoraja no dia do sofrimento, nos coloca acima do medo da morte. É essa esperança que temos. Porque um cristão não deve temer a morte. Porque a sua esperança está numa jubilosa ressurreição. O próprio apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 15, verso 19, ele diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Muitos homens da história da humanidade deram suas vidas por causa de batalhas, lutaram pela liberdade, pela justiça social. Por que então nós não damos a nossa vida pelo Evangelho? É isso que fazia com que aqueles homens, e que deve fazer com a igreja também, nós não desanimemos a nossa fé, a certeza que os propósitos de Deus são esses para a nossa vida, a esperança na ressurreição, certeza que nos encoraja no dia do sofrimento, no dia da dor, nos colocando acima do medo da morte. Esses dias eu vinha passando pela Ponte Rio-Niterói, voltando para casa. Eu estava indo, acho. E eu, à noite, e olhei assim, ó, no meu lado direito. E aquelas luzes lindas. E eu pensei assim: daqui a um tempo meu pai não vai poder ver isso. E eu comecei a chorar. E eu, opa, peraí. As luzes que ele vai ver não se comparam a essa beleza natural que nós temos aqui. Porque ele vai estar eternamente com o Senhor. Como nós também. E aí, no mesmo instante, aquele choro se tornou em alegria. São essas coisas que nos fazem não desanimar diante de toda a dificuldade e oposição desse mundo. E em terceiro, a glória de Deus, o benefício para a igreja por meio dos sofrimentos desses homens, do apóstolo Paulo e de todo aqueles ministros que sofrem por causa do Evangelho. É benefício para a igreja, resulta na glória de Deus, como diz aqui, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando, se torne abundante as ações de graça por meio de muitos para a glória de Deus. O próprio apóstolo Paulo disse lá em Filipenses que o sofrimento dele gerava nos crentes o ímpeto, a disposição para batalharem na fé e passarem pelas mesmas coisas que Paulo estava passando por causa do Evangelho. É benefício para a igreja. Mas por causa do nosso sofrimento, outros são edificados e consolados para a vida.
isso redunda em glória para Deus. Matt Wayne vai dizer: o sofrimento dos ministros de Cristo, bem como sua pregação e suas relações, são para o bem da igreja. É por essas coisas que Paulo e os ministros do Evangelho não devem desanimar. Eles são sustentados pela expectativa do reino de Deus. Mesmo que o corpo esteja se desfazendo, como ele diz aqui, mesmo que o meu corpo, o meu exterior se corrompa por causa de doenças, ferimentos, e até mesmo por causa do Evangelho, o seu espírito está sendo renovado. E não se compara os sofrimentos, nem as marcas que possamos levar nesse mundo por causa do Evangelho, com a glória a ser revelada. É incomparável, não tem como comparar a dor e o sofrimento ocorrido nesse mundo com a coroa de graça e de justiça que iremos receber. Paulo está dizendo, a Escritura está dizendo, que vale a pena sofrer por causa do Evangelho, ser perseguido, maltratado, violentado, escarnecido, humilhado, rejeitado, oprimido, preso. Vale a pena. Porque nós não podemos atentar nas coisas terrenas, mas sim naquelas que são espirituais. Como ele diz lá em Colossenses, capítulo 3, versos de 1 a 4. Eu gostaria de terminar essa pregação com esse texto. Porque quando sofremos da carne por causa do Evangelho, o nome de Cristo está sendo glorificado. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste, e a vossa vida está oculta, juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Vale a pena sofrer pelo Evangelho. Vale a pena sofrer a oposição do mundo, a inimizade, a falta de entendimento. Vale a pena. Porque o nome de Cristo está sendo glorificado na nossa vida, na vida dos seus ministros. Se essa é a nossa porção, nós devemos abraçá-la com fé, sabendo que o Senhor é quem nos sustenta. Vamos orar.